Decidi que eu vou me desafiar a ler 100 páginas por dia durante uma semana e vamos ver o que acontece aqui nesse vlog. Pachinko ou Patinco, eu não sei como é que fala, mas eu geralmente falo Pachinko, é a minha leitura atual e é a que eu tô mais rendendo no momento. Eu comecei a ler o livro, acho que foi semana passada ou retrasada, mas eu tô bem devagar nas leituras e esse desafio de 100 páginas vai ser pra eu tentar ler um pouco mais, mas se eu não conseguir ler 100 páginas todo dia, também não tem problema, sempre deixo isso bem claro pra vocês. Mas né, como o mês tá quase acabando, hoje é dia 21, 22, por aí uma quarta-feira, vou deixar aí na tela pra vocês que eu não lembro que dia é, eu vou até a próxima quarta tentando ler e contando pra vocês como é que tá sendo a minha experiência. Porque faz muito tempo que eu não faço esse desafio de ler 100 páginas por dia, eu lembro que era bem cansativo, eu fazia bastante na minha rede vizinha, na rede das dancinhas, que o meu arroba é Kata Jukoski, e vocês viram que eu tô num assunto completamente diferente, né? Eu ia falar quantas páginas eu tinha lido aqui, que eu tô agora na página 285, eu li bastante. Então eu tenho que ler até a página 385 hoje. Deixa eu já anotar aqui, porque eu tô aqui, vocês nem sabem, eu tô fofinha. Eu não gosto muito de parar no meio de capítulo, mas se precisar eu paro. Eu tô com esses negocinhos aqui, que é a coisa mais fofinha do mundo. Olha só, se não é bonitinho, que fofinho. Então eu vou usar pra marcar aqui, não tem nada a ver com a vibe do livro, né? Absolutamente nada a ver. Mas eu vou deixar marcado aqui até que página eu tenho que ir hoje pra eu saber. E eu gosto desses frufruzinhos mesmo, então eu vou deixar marcado. Olha que bonitinho! Que amor! E surpreendentemente, Pachinko é um livro que eu tô gostando muito. Eu tô com esse livro aqui em casa desde 2019, desde que ele foi lançado. Essa é a edição que foi publicada pelo Intrínsecos, né? Esse aqui é um livro que tá encalhado há muitos anos na minha estante, então, e eu queria realmente fazer a leitura, mas eu tava empacada com ele porque antes, bem antigamente, eu achava ele muito grande. Hoje em dia já não acho. Ele tem 500 e poucas páginas, 520 e pouquinhas, mas eu acho que ele parece ser maior do que ele é, na verdade. E a leitura tá fluindo muito. Eu peguei ele pra ler umas 2 vezes, 3. Na primeira vez eu li 100 e poucas, depois eu li 80, então tá indo bem. Tô indo bem, tô impressionada porque eu não achei que eu fosse gostar tanto. Esse aqui é um livro de ficção histórica, né? Mas depois a gente conversa um pouco mais sobre o livro quando eu for parar pra fazer a leitura. Eu quero ver se eu consigo ler um pouco mais agora. E eu acho que eu já vou deixar marcado aqui também as outras páginas que eu quero ler. As outras 100 páginas, né? Tem que ir até a 485. E eu acho, gente, que esse desafio vai me ajudar a terminar alguns livros também, porque até agora eu não terminei livro nenhum. Vocês sabem de tudo que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, foi uma coisa que me afetou bastante, eu acabei consumindo muitas coisas, vendo muitas coisas acontecendo, né? E eu fiquei muito abalada, não conseguia produzir conteúdo, também achava que não era o momento de produzir, tá? Procurei mesmo falar sobre o que estava acontecendo, foquei em compartilhar formas que a gente podia ajudar para fazer a diferença, mas a vida foi continuando, né? A rotina vai continuando e a gente tem que seguir em frente, tem que continuar, né? Mesmo continuando essa sensação tão estranha, tão solitária, que eu não sei muito bem como descrever para vocês. Então acho que esse desafio pode acabar me ajudando bastante. E a gente vai começar agora, então, lendo Pachinko. Então, todo dia eu vou voltar aqui para fazer alguma atualização para vocês, para contar as páginas que eu li, se eu li Pachinko, se eu li outra coisa, eu vou atualizando vocês aqui no vlog. E para quem não quiser perder nenhum vídeo aqui do canal, já se inscrevam aí embaixo, deixem o like no vídeo, que também é muito importante, me ajuda muito ao YouTube entender que vocês gostam do meu conteúdo. Comentem aí quais vídeos querem ver aqui no canal, quais livros vocês querem que eu leia. Conversem comigo, deem opiniões, porque isso é muito importante também e eu adoro conversar com vocês. Me acompanhem também nas outras redes sociais do Crialité, que o Instagram é @Crialité, assim como aqui. E na minha rede das dancinhas, que vocês sabem qual é, né? O meu arroba é Kata Jukoski. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo e eu nunca falo o nome dessa rede porque eu não sei se o YouTube entrega ou não o vídeo quando a gente fala a palavra, tá? Então aí na descrição do vídeo estão os links pra quem quiser me achar mais fácil. Bora lá então tentar ler 100 páginas por dia durante uma semana. Vamos ver se eu consigo. Ai, gente, que livro bom, mas assim... Ai, que é tanta dor nas páginas, tanta dor na escrita, apesar de ser um livro muito sensível, tá? Que tem muita sensibilidade ao descrever as dores dos personagens pra gente, a gente consegue, sei lá, imaginar, talvez pensar
como as coisas foram, porque aqui a gente tem uma história baseada em fatos reais, em coisas que realmente aconteceram. É claro que os personagens, os acontecimentos em específico, assim, daquela família não foram reais, não são reais, mas a gente pode entender que talvez tenham sido recortes de muitas vidas de muitas pessoas coreanas. A nossa história aqui em Pachinko começa em 1910 e ela é dividida em algumas partes, porque a gente acompanha aqui o desenvolvimento, todas as dores, os sofrimentos que uma mesma família enfrenta durante um longo período de tempo. A gente tem aqui uma figura central que é a Sunja, e logo nesse começo a gente já vai entendendo as relações familiares e como tudo funciona ali naquela família enquanto eles estão lá na Coreia. Nesse período em que a história começa, o Japão já ocupou a Coreia. A Coreia foi ocupada no final do século XIX, se eu não me engano, e o Japão só saiu de lá em 1965, se eu não me engano também. Que é uma parte do livro, gente, que eu nem cheguei ainda, pra vocês terem uma noção. É a próxima parte que chama Pachinko e eu nem cheguei aqui ainda, que começa em 1962. Então, gente, para essa história acontecer, todo esse contexto histórico, todo esse contexto da Segunda Guerra Mundial é muito pertinente e a gente vai entendendo através dos acontecimentos que os personagens passam, das vidas deles. Só para citar aqui alguns exemplos: escravidão, pobreza e entre muitas coisas, tá, gente, que aconteceram durante esse período. E isso é mostrado pra gente através aqui das vidas dos protagonistas. E dessa família e agregados ali que estão próximos, a gente vai conseguindo entender. Eu gosto muito de ler livros que têm esse contexto histórico, eu gosto de aprender, apesar de eu não saber tanto, eu tô aprendendo agora, e eu fico mais interessada em pesquisar, em descobrir, em entender, e aos pouquinhos eu vou conseguindo montar esse quebra-cabeças, que é o que eu gosto muito de fazer em livros, e Pachinko é exatamente assim. Pra mim tá sendo um livrão até agora. E não só, claro, por todo esse contexto, mas também pela escrita de Min Jin Lee, que é uma escrita tão delicada, é uma escrita que fala sobre coisas tão tristes, gente, um período tão complicado, tão difícil. É uma história também que fala aqui sobre imigração, porque afinal de contas, essa família em específico, né, assim como muitas outras famílias na realidade fizeram, ela acaba saindo da Coreia para ir em direção ao Japão. E a partir dessa imigração, a gente é colocado de frente com um contexto completamente diferente também, porque essas pessoas que imigraram vão ter filhos no Japão, e no Japão elas não são reconhecidas como japoneses. Essas crianças também não nasceram na Coreia, então não são coreanas. É uma questão muito de identidade, de pertencimento também, abordado de uma forma muito interessante pela autora, e tudo muito detalhado, tudo muito bonito, tudo muito bem descrito e com cuidado pra não pesar a mão, sabe? Pelo menos essa é a perspectiva que eu tô tendo até agora no livro. Eu tô agora na página 332. Eu parei na metade de um capítulo porque eu sentia que eu precisava falar sobre o livro. Eu nem ia falar tanto sobre ele agora, mas eu achei que era a hora porque eu gosto de falar sobre esse livro, eu me interessei muito pela história dele e eu tô me sentindo tão imersa na história, tão dentro dela, que eu precisava desabafar. Mas então, tudo isso que eu comentei pra vocês até agora são coisas que complementam a narrativa, porque o grande foco aqui da história é essa evolução, as gerações de uma mesma família ali com o foco central na vida da Sunja, ou Sunja, não sei como é que pronuncia. A Sunja acaba engravidando de um cara que é casado. E ela é uma personagem, uma protagonista que sofre muito, gente, ela sofre muito mesmo. É uma vida, assim, embasada numa tristeza que por muitas vezes é preenchida pelo bom coração que ela tem, pelas coisas que ela tem e pelas pessoas que estão ao redor dela, na verdade. Mas a Sunja passa por momentos muito difíceis, até agora, pelo menos, ela passou por momentos tenebrosos na vida dela, mas é uma personagem que eu tô gostando muito de acompanhar. Eu tô louca de vontade de continuar esse livro, eu tenho bastante dificuldade de parar de ler ele, porque ele é muito interessante, ele é muito completo. Eu sinto que eu leio o livro e eu consigo entender a perspectiva, todas as situações que estão acontecendo nesses lugares, Japão, Coreia, as pessoas, gangues, enfim, gente, vou voltar aqui à leitura e conforme eu for lendo, eu volto aqui pra pontuar algumas coisas pra vocês. Se eu pensar em mais alguma coisa que eu acho importante falar aqui da sinopse, eu volto aqui de novo. Com certeza, assim, eu vou ter muitas outras coisas pra falar, porque é um livro que tá mexendo bastante comigo no sentido de que eu tô emocionada lendo, meu olho enche de água em vários finais de capítulos, que sempre existem coisas mais impactantes, assim, nos finais. E é um livro que eu tenho certeza que até eu terminar a história eu vou ter muita coisa pra voltar aqui pra falar pra vocês, então já tô bem empolgada de gravar esse vlog aqui. E tô mais pertinho já de chegar nas 100 páginas de meta do dia, mas quem sabe aí eu acabo lendo mais um pouquinho. Vamos lá desbravar um pouco mais de Pachinko. A meta do primeiro dia foi cumprida e eu li as 100 páginas ontem. Hoje eu tenho que ler mais 100.
Hoje é quinta-feira e eu tô gravando esse vídeo de novo, gente, por causa que eu passei um gloss que deixou a minha boca toda inchada. E eu não percebi que tava tão inchada, eu só fui ver depois que eu terminei de gravar o vídeo. A minha boca deve estar um pouco vermelha ainda, tá aí um pouco inchada, mas eu passei um outro gloss, então tá tudo certo. Esse gloss que eu passei agora nunca deu nada de errado, então eu espero que não dê mais nada. Mas, gente, fiquei tão indignada, meu gloss novinho. Enfim, vou falar de novo aqui sobre Pachinko. Ontem eu li as 100 páginas que eu precisava. Pra ler as 100 páginas, eu precisava ir até a página 385. Mas como 385 era a metade de um capítulo, eu decidi ler o capítulo inteiro. E eu queria ter lido bem mais, na verdade, mas eu não consegui porque eu acabei saindo pra jantar, cheguei tarde e fui dormir. Então eu li até o final do capítulo, que foi a página 390. Aí no dia de hoje, então, eu tenho que ir até a página 490 pra dar as 100 páginas do dia. E eu já li bastante. Só que acontece também que 490 é a metade de um capítulo. Então eu espero pelo menos terminar esse capítulo completo. Só que agora é meio da tarde, é finalzinho de tarde já, deve ser umas 5h30. E eu li bastante, agora eu tô na página 466. Então daqui a pouquinho eu já cumpro a meta de hoje. Só que a minha vontade é ficar assim com esse livro, porque ele me emociona demais. Eu me emocionei muito ontem lendo com vocês. Meu olho encheu de água e enche de água várias vezes em vários finais de capítulos, que são muito emocionantes, muito tristes. E eu não sei explicar como é que a autora faz isso tudo de uma forma tão sensível, gente. É o drama, é a tristeza, é o sofrimento. A Sundia aqui sofre muito, como eu comentei. E nessas páginas que eu li de ontem pra cá, ela sofreu mais ainda. Assim, coisas ruins acontecem com ela, acontecem com pessoas que estão ao redor dela, e isso tudo respinga nela, então é muito triste ver ela passando por tudo isso. E, gente, meu Deus, que livro emocionante. Eu não consigo explicar pra vocês qual é a sensação, qual é o sentimento de ler essa história, mas é algo que eu gosto muito. Gosto muito de ler livros tristes, livros que têm uma carga emocional bem forte, como é o caso de Pachinko. Eu acho que eu tô descobrindo cada vez mais que eu gosto de aprender com livros, aprender sobre culturas que não são a minha, desbravar novas coisas, coisas que não fazem parte da minha realidade, ou que eu já ouvi falar, mas não lembrava, sabe? E eu tô sentindo que Pachinko tá me dando uma aula, que Pachinko tá mexendo com a minha cabeça e tá entregando muito mais do que eu pensei que ele fosse ser. Eu tô impressionada de verdade com esse livro. Eu acho que também é uma das melhores leituras que eu fiz no ano até agora. Eu tenho muito pra mim essa coisa de, a hora certa pra cada leitura, sabe? E eu tô pensando muito sobre isso enquanto eu leio Pachinko, por causa que eu tentei ler esse livro por tantas vezes. Ele tá comigo desde 2019. E várias vezes eu tentei colocar ele em TBRs, tentei começar a leitura e eu tinha uma impressão completamente diferente do livro. Eu pensava que ele ia ser uma coisa completamente diferente e isso foi uma coisa que eu fiz de muito errado em relação a esse livro. Mas eu acho também que o meu amadurecimento como leitora, o meu amadurecimento como pessoa refletiu muito nisso também, pra eu estar gostando tanto desse livro, por isso que eu acho que agora talvez fosse o momento certo pra eu ler. Eu acho que hoje em dia eu me preocupo com muitas outras coisas quando eu tô lendo um livro, sabe? E eu digo isso em relação a quem eu era como leitora em 2019, 2020, por aí. É natural que isso aconteça, não é uma crítica ao meu eu do passado, eu acho que é natural a gente evoluir, a gente querer outras coisas, e eu acho que Pachinko tá entregando exatamente o que eu gosto de ler e tá casando exatamente com quem eu sou agora em 2024. É uma história tão difícil de descrever porque é uma história sobre apagamento, sabe? A autora mostra e escancara várias coisas pra gente sobre como funcionavam as coisas com as pessoas coreanas que estavam ali no Japão. Ela pontua muitas coisas pra gente através das coisas que os personagens vivem. A gente consegue entender como era o contexto daquela época, como as coisas eram antigamente, que resultam em coisas que acontecem até os dias de hoje. É muito interessante ver todo o empenho da autora também, tudo que ela pesquisou e procurou, porque é claro, gente, que esse livro aqui exigiu muita pesquisa, muita busca, muita conversa, muita informação para compor tudo o que acontece aqui. E eu acho que isso, assim, engrandece ainda mais a história pra mim. Eu até então tô sem palavras pra descrever Pachinko. A gente entende muito também, agora eu ia comentar isso e me esqueci, a gente entende muito também o que é Pachinko, o que é o Pachinko, nunca sei como é que fala. Vocês vão me ouvir falar de jeitos diferentes. E só isso, só o entendimento já justifica pra gente o porquê que essa história carrega esse nome. Então eu acho que essa aqui é uma obra tão surpreendente pra mim, ela tá, assim, me arrebatando. Eu me interesso muito pela história, pela construção da história, da ficção histórica aqui, todo esse embasamento na realidade. Eu tô aprendendo muito também sobre conflitos, guerras que aconteceram entre Japão e Coreia, coisas que eu não sabia ou talvez não lembrava. E é um livro também que tá me deixando muito realizada num sentido mais completo da palavra, assim, gente, é uma escrita muito boa, muito bonita, muito sensível, que fala sobre algo tão
triste, gente. Teve um capítulo aqui agora, eu acho que foi o último capítulo que eu li, que, meu Deus, meu olho terminou cheio d'água, igual aquele outro que eu tava aqui enquanto eu lia com vocês. E eu começo a pensar, e eu acho que é tão descrito belamente, eu consigo ver a cena acontecendo dentro da minha cabeça e eu fico emocionada. E não só por isso, mas por saber que essa história carrega traços, pedaços, histórias de muitas pessoas que passaram por tudo isso, passaram por coisas semelhantes e, claro, também por coisas muito piores. Então eu acho que esse livro carrega uma história tão dolorida, tão triste, mas que foi feita de uma forma tão sensível, com tanta sensibilidade, com uma escrita que não me deixa parar de ler, que me deixa interessada na história, é tudo tão completo, é tudo tão bem descrito, que eu me emociono só de falar do livro, sabe? Essa aqui eu já notei que vai ser uma história que assim que eu terminar de ler e for voltar pra falar com vocês, falar sobre ela, eu vou me emocionar, a minha garganta vai fechar, sabe? Meu olho vai encher de água. Ela por um todo, por um completo, é uma história linda. Então eu tô muito feliz de estar lendo esse livro agora, feliz no sentido de realização mesmo, sabe? Não que eu esteja achando a história feliz, muito pelo contrário. Já expliquei bem pra vocês, eu acho. E agora também falta bem pouco, né? A gente tá na reta final aí do livro. Falta pouquinho pra terminar de ler e falta pouquinho também pra atingir as 100 páginas do dia. Eu espero passar um pouquinho das 100 páginas hoje, mas vamos ver porque hoje eu tô desanimada pra vida, gente. Pras leituras eu tô bem animada, agora pra vida não deu certo. E aí nesse batom, esse gloss, acabou comigo. Então bora continuar a leitura de Pachinko, que eu tô ansiosa pra saber como essa história termina. Mas, né, eu não quero que ela acabe. Eu não sei dizer qual é a sensação, qual é o sentimento, porque... Gente, é tão difícil escrever a experiência que eu tô sentindo e eu tô muito feliz de ter gravado esse vlog também por causa que eu tô conseguindo desabafar sobre o livro. Eu acho que eu ia ficar muito presa dentro de mim mesma, assim, guardando muita coisa sem falar sobre isso aqui com vocês, sobre ele aqui com vocês. Então eu espero muito que vocês gostem desse vlog e que vocês deem uma oportunidade pra Pachinko. Bora! A meta de 100 páginas do dia foi cumprida. Agora eu vou terminar de ler esse capítulo aqui, aproveitar que eu tô no embalo. E se eu ler mais um pouquinho ainda hoje, amanhã eu tô de volta pra contar pra vocês mais atualizações. E quem sabe se eu terminar de ler ainda hoje, amanhã a gente já começa uma nova leitura. E talvez eu termine por causa que eu não consigo parar de ler. Eu achei que eu não ia ler nada. Hoje eu achei que eu tava bem devagar, que nem ontem. Mas eu decidi que eu ia começar a ler também o livro Se Você Pudesse Ver o Sol. E eu tava na página 75. Como vocês podem ver, eu já não tô mais. Deixa eu só confirmar se é a 75 mesmo. Não, eu tava na 78. Na verdade, eu ia começar agora, então eu ia até a 178, né? Mas agora eu já tô na 140 e poucos. 146. Capítulo 9. E é um livro não tão curto, então eu acho que eu consigo terminar até quarta-feira. Hoje é sexta-feira, nosso terceiro dia de desafio, e eu só comecei a ler Se Você Pudesse Ver o Sol, porque ontem eu li mais de 100 páginas de Pachinko e terminei a leitura. Gente, que pedrada. Eu fiquei muito emocionada com o livro num geral. Tô muito chocada com o tanto que eu gostei da história, com como foi boa a minha experiência e o quanto eu amei esse livro. Acho mesmo que eu li ele na hora certa, tô encantada pela história e o desafio de ontem foi cumprido também. E eu terminei então de ler Pachinko, a primeira leitura de maio. Demorou, mas veio aí finalmente. Então agora a gente vai dar continuidade a Se Você Pudesse Ver o Sol, que foi a primeira leitura que eu comecei a ler nesse mês. Na verdade, eu comecei a ler esse livro no último dia de abril. Ele apareceu até no meu diário de leitura, onde eu falei pra vocês que eu já queria engatar as leituras de maio, e no fim deu no que deu, né, gente? Por conta de tudo que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, eu acabei não lendo quase nas primeiras semanas do mês, né? Já expliquei isso várias vezes pra vocês. A situação continua bem complicada, como vocês viram, tá chovendo bastante. Agora deu uma parada até, mas o dia inteiro passou chovendo, uma chuva bem forte, alguns lugares estão alagando novamente, então assim... não tá muito fácil a coisa. E agora, então, como eu retomei o meu ritmo de leitura, me empolguei mais pra ler, né? Esse desafio tá me ajudando bastante. Só hoje eu já consegui quase cumprir toda a meta. E eu agora, a partir da página 100, que fui me inteirar um pouco mais com a história. E eu esqueci de falar pra vocês que esses dois livros aqui eu li pro Meijian, né? O projeto da Su. Eu não me lembro se eu já participei desse projeto antes ou não, mas eu acho que sim. O Meijian foi criado pela Su Gagliano, que tem canal, Instagram. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para os perfis dela. E a ideia do Meijian é que durante o mês de maio a gente consuma, a gente leia obras que foram escritas, enfim, por autores de ascendência asiática ou também de origem asiática, como é o caso dessas duas histórias, tá? Eu queria ter colocado mais livros para participar do Meijian, mas eu não consegui, gente. Foi um mês bastante conturbado, bastante
complexo nas leituras e num total, assim, num geral. Mas pelo menos eu consegui colocar 2 livros aqui e acho que vou cumprir a minha TBR do mês, já tô bem feliz com isso. Falta então só eu terminar de ler algumas páginas, faltam umas 20, 30 páginas pra terminar, bem pouquinho. E agora a gente vai ler e depois eu volto aqui pra conversar um pouco mais com você sobre esse livro aqui, que agora, como eu comentei, eu tô mais entendendo ele, tô mais dentro da história, tô gostando bem mais. Foi a partir da página 100, há pouco tempo atrás, que eu consegui me adaptar um pouco mais ao que tá acontecendo. Eu pensei que ele fosse ser uma coisa um pouco diferente, e eu acho que isso foi por causa do título, por causa da capa. Aqui a protagonista, que se chama Alice Sun, eu acho que é assim que pronuncia, não sei, ou Alice Sun. Ela é uma bolsista num colégio de elite, assim, onde pessoas muito ricas estudam. Só que logo no começo do livro a gente descobre que os pais dela não vão mais poder pagar, não vão mais poder arcar com os custos do colégio. Mas o que acontece aqui de inusitado é que a protagonista do nada começa a ficar invisível e ela decide então, com a ajuda ali de um carinha, um mocinho ali, que é meio que um haters to lovers, os dois, eles decidem se unir porque ela vai conseguir tirar uma vantagem aí em cima disso também. Agora no capítulo que eu tô tá tudo bem mais estruturado, a gente já entende muito bem o que tá acontecendo, mas daqui a pouquinho vai dar merda, daqui a pouquinho vai dar bosta, eu tenho certeza. Eu tô bem curiosa pra saber o que vai acontecer, porque até agora tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tudo mil maravilhas, quer dizer, dentro do possível ali dessa coisa que eles criaram juntos, e agora eu vou descobrir então o que vai acontecer daqui pra frente. Bora concluir o desafio das 100 páginas de hoje então. Consegui sair debaixo das minhas cobertinhas e vim atualizar você sobre as minhas últimas leituras. E como eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, eu não consegui fazer o mesmo que eu tô fazendo hoje, que é domingo, e não sair debaixo das cobertas. Mas eu consegui ler. E eu li tanto que eu não sei dizer quantas páginas eu li de Se Você Pudesse Ver o Sol, porque além de ler as 100 páginas do dia, a meta do dia, eu terminei a leitura. E assim, ali depois daquela parte da página 100, que acho que foi quando eu comentei pra vocês que eu me aproximei bem mais da história, só foi, gente, eu não consegui parar de ler. E muitas coisas aqui me agradaram nesse livro como um todo, tá? Mas entre essas várias coisas eu queria destacar aqui uma delas que eu achei muito interessante, a forma como foi feita por parte da autora, que são ali questões sociais, por exemplo. A protagonista aqui, ela é filha de pais chineses que vão para os Estados Unidos. Infelizmente, eles acabam lá não tendo uma condição financeira muito legal, por isso e por outros N fatores também, tá? Como, por exemplo, a forma como eles foram vistos e tratados nos Estados Unidos por serem imigrantes, né? Eles acabam retornando para a China, que é onde a Alice estuda nessa escola que é dominada ali por pessoas da elite, enquanto ela precisa, sei lá, gente, mascarar isso, porque não é a realidade dela, tá? Ela é a única aluna bolsista daquele lugar, um lugar cheio de pessoas ricas, que tem tudo de mão beijada, e ela precisa sempre trabalhar o dobro, se esforçar o dobro, sempre estudar muito, se esforçar o triplo, quádruplo que os outros, pra estar no lugar que ela tá agora, que é entre os melhores da turma, competindo ali lado a lado com o Henry, que é esse menino que eu tinha comentado pra vocês aí, que eles são rivais acadêmicos. Eu acho que eu tinha falado que eles são haters to lovers, né, inimigos para amantes, mas eles são rivals to lovers também, né, rivais para amantes. E o que eu acho de interessante nessa parte que eu ia comentar é a forma como a autora escreve com sutileza. E ela escreve também de uma forma acessível, sabe, que a gente consegue compreender as dores da protagonista, e isso é muito apontado também através dessa questão da invisibilidade da personagem, porque ela já se sente assim muito antes, né, de se tornar invisível, que é algo até que não é tanto foco assim da história, o porquê que acontece, quais motivos acontece, como acontece. Às vezes simplesmente acontece de uma hora para outra e ela acaba se beneficiando disso junto com o Henry, porque eles vão acabar desenvolvendo ali um esquema juntos para ela poder vender segredos dentro daquele lugar e tirar o dinheiro de bilionários. Além da questão social, da classe social ser trabalhada muito aqui também, a gente fala também muito metaforicamente sobre essa questão da invisibilidade, que é algo que a personagem, como eu comentei, já sentia antes, então isso meio que transparece nela, é uma coisa muito interessante, porque ela sempre se sentiu invisível no meio daquelas pessoas, e tendo que fazer e tendo que acontecer para que algo mínimo para ela possa chegar aos pés, talvez
Aos pés ainda é muito, mas chegar mais próximo dessas pessoas. E o pico de tudo isso, né, quando no começo do livro, como eu tinha falado, os pais dela dizem que não podem mais arcar com os custos da escola. Então isso, junto com os demais fatores, aí a invisibilidade, né, originam aí esse contato com o Harry e tudo que acontece depois no livro. E só antes de encerrar sobre esse livro, eu queria falar sobre o quão contentezinha eu fiquei no final da história, gente. Aí eu fui muito garotinha, muito felizinha com o final. É um livro mais jovem adulto. É muito interessante a parte das metáforas que a autora traz. Algumas partes da história são sim mais maduras que outras. Eu acho que depois que eu me desvencilhei do que eu achei que o livro ia ser para o que ele era, eu consegui aproveitar muito a experiência. Foi uma experiência que eu gostei muito de ter agora. E eu consegui me aprofundar nas questões que a autora trouxe. Achei muito interessante e muito pertinentes os temas que ela aborda aqui. Não imaginei que fosse conter isso na história. Eu não achei que isso fosse estar presente aqui na narrativa e isso engrandeceu ainda mais a experiência pra mim. Tô muito garotinha com o final do livro, sério, gente. Eu adorei mesmo. Recomendo muito essa história. Então é mais um livro aí lido no mês de maio, a segunda leitura de maio. E a meta de 100 páginas de sábado foi cumprida. Mas como ontem eu tava empolgada, tava felizona lendo, eu comecei a ler Promessas Cruéis. Essa aqui é a continuação e a conclusão de Divinos Rivais, que foi um livro que eu adorei. E tá acontecendo comigo aqui exatamente a mesma coisa que aconteceu em Divinos Rivais. Tô engolindo o livro, tô adorando, já conheço bastante da história, conheço o universo, né? E aqui a gente dá continuidade ao final lá de Divinos Rivais, que eu não me lembrava. É tão impactante e eu não me lembrava. Mas ontem, gente, eu acabei lendo só o prólogo, que era 2 páginas, uma página, assim. Então hoje, domingo, eu comecei a ler na página 15. E eu precisava, então, ir até a 115, que eu já fui. Eu acabei hoje de tarde fazendo a mesma coisa que eu fiz ontem. Sentei, comecei a ler, e esse livro aqui me prendeu muito, porque eu acho que a autora usou um artifício muito interessante para manter o mesmo esquema, a mesma dinâmica que ela aplicou lá no primeiro livro, que dá muito certo. Pelo menos pra mim deu muito certo no primeiro, e agora tá dando certo também, pelo visto, porque eu não consigo parar de ler. Eu às vezes fico meio assim, se eu demoro muito pra ler uma continuação, e eu li Divinos Rivais em janeiro, então eu queria pegar esse aqui o quanto antes, pra eu não esfriar tanto na história, porque de lá pra cá eu já esqueci muita coisa do primeiro volume. Eu lembro da sinopse, lembro ali do básico, né, da guerra que existe entre os deuses, e tem a questão das cartas que a protagonista troca com alguém que é misterioso, e tem também o rival dela que luta por ela por uma mesma vaga de trabalho, ali num jornal que eles trabalham. E o primeiro livro foi incrível, eu adorei, foi uma das minhas melhores leituras também, e agora eu tô muito empolgada pra esse aqui. Eu nem tava tanto, mas agora que eu comecei a ler, eu me empolguei bastante. Então, como eu já cumpri a meta de 100 páginas de hoje, eu acho que eu vou ler só mais um pouquinho, quanto der vontade eu vou lendo, mas eu não vou contar tanto aqui da história pra vocês, pra não dar spoiler pra ninguém, por causa que esse aqui é um segundo volume de um livro. Esse aqui eu tô lendo por causa de vocês. Lá na minha rede das dancinhas eu pedi pra vocês escolherem qual devia ser a minha próxima leitura pra esse vídeo, e a maioria das pessoas, acho que todas, entre as opções que eu dei, votaram em Promessas Cruéis. Então esse aqui é o livro que eu tô lendo agora, e quem sabe aí do jeito que eu tô, no ritmo que eu tô, né, até quarta, a gente termina mais esse livro. Imagina, eu acho que dá. Se não até quarta, pelo menos eu acho que nesse mês eu termino, mas vamos descobrir aí nesse vídeo. Tá acontecendo uma coisa muito engraçada. Eu achei que a minha maior dificuldade no vídeo ia ser ler, mas a minha maior dificuldade tá sendo vir fazer atualizações pra vocês. Hoje já é segunda-feira e ontem eu acabei lendo Promessas Cruéis, né? Foi a única leitura que eu fiz e eu li só mais um capítulo, fui até o capítulo 14, que foi exatamente até a página 150, então hoje eu tenho que ir até a 250. E eu já tô bem pertinho dela. Agora eu tô na página 235 e eu tô muito envolvida pela narrativa. Eu acho que já em seguida eu cumpro a meta do dia. Não sei se até quarta eu termino o livro, tá? Mas eu tô gostando muito da história. Acho que foi no último capítulo agora, ou no penúltimo que eu li, que teve um reencontro que eu tava esperando muito, tava muito ansiosa pra acontecer e ele aconteceu. Quem já leu o primeiro livro ou leu esse aqui sabe de qual reencontro eu tô falando. Mas uma coisa que eu queria pontuar, que eu gosto muito aqui na história, e no primeiro volume também tem, é ter o ponto de vista dos dois personagens, dos dois protagonistas, e eu gosto muito dos dois, gosto muito da dinâmica deles. E eu não quero falar muito pra não correr risco de dar um spoiler pra vocês, mas eu queria dizer aqui que eu vim atualizar hoje sobre o livro, porque amanhã na terça eu vou só gravar eu lendo assim pra vocês, porque esse vídeo tá ficando enorme, eu tô sentindo que ele tá gigante já. Eu nem esperava que ele fosse ser tão grande assim, mas eu acabei me empolgando, falei muito de Pachinko também, mas tá sendo muito bom, gente, porque é muito bom sentar aqui e falar sobre o livro sem filtro, assim, comecei a sentar e falei, não tinha tempo, não tinha nada, eu falei o que meu coração mandou.
E eu acho que nos próximos dias eu vou me dedicar a ler essa história aqui também, até quarta-feira ou quinta, porque eu queria terminar esse livro ainda nesse mês. E eu acho que se eu tiver tempo, se eu conseguir, dá pra sim focar nessa história, porque ela é muito fluida, é uma narrativa muito interessante, eu gosto muito da dinâmica da magia que tem no livro, sabe? A questão das cartas também que funcionam de uma forma mágica, a parte da fantasia, a parte da guerra, então eu tô gostando muito da narrativa como um todo. Eu esperava muito que eu ia gostar desse volume aqui, porque eu gostei muito do primeiro, mas sempre rola ali comigo, pelo menos um medinho assim de, ai, será que o segundo vai ser tão bom quanto o primeiro? E por enquanto eu tô gostando bastante, tá? Então assim, agora eu vou ler até atingir a página 250 ali, e se der vontade eu vou lendo assim como eu fiz nos outros dias. Amanhã eu tô aqui de volta pra mostrar mais um pouquinho das páginas que eu li, e na quarta a gente finaliza esse vídeo. Eu já tô ansiosa pra soltar esse vídeo pra saber se vocês gostaram, porque daí eu posso fazer mais vídeos como esse. Então bora lá ler Promessas Cruéis. Chegamos ao último dia do nosso desafio de ler 100 páginas por dia. E quase deu 100% certo. Na segunda-feira eu cumpri as 100 páginas e li bem mais, na verdade. Eu fui até a página 264 e li as 100 páginas de Promessas Cruéis que eu precisava, mas eu acabei lendo também e terminando um outro livro que eu tinha pra ler. Eu não sei dizer quantas páginas dele eu li, mas o nome do livro é Alto Teor Amoroso e foi um romance super delicinha de ler. Eu gostei muito mesmo, foi uma leitura que eu precisava fazer nesse momento pra ficar mais leve, sabe? Pra ficar mais tranquila. Foi uma leitura muito boa, eu precisava de um romancezinho bem agora. E como eu li pelo Kindle, eu não sei dizer quantas páginas foram, mas eu sei que na segunda-feira eu cumpri a meta e li bem mais do que precisava. Já ontem, na terça-feira, eu sabia que ia ser um dia mais cansativo porque eu tinha muita coisa pra fazer. Eu tô me organizando pra fazer uma viagem, então eu tinha mala pra arrumar. A mala deve estar ali atrás até aparecendo no vídeo. Tinha trabalho pra fazer, tinha muita coisa atrasada e eu tive que colocar isso tudo em dia na terça, então eu acabei não lendo nada. Eu não só não li as 100 páginas, eu não li nada de livro nenhum. A minha ideia na terça-feira era fazer igual eu fiz no sábado, assim, só me gravar lendo e depois seguir em frente, falar um pouquinho pra vocês sobre o que eu li, mas ontem foi correria mesmo, tinha vídeo pra editar. Como eu tô indo viajar, eu deixei o vídeo pronto, consegui editar o vídeo, tenho esse vídeo pra editar ainda pra postar, vou tentar colocar hoje o vídeo ainda, se der tudo certo. E tenho mais outros vídeos pra editar, sem contar as redes vizinhas, né? Então assim, gente, meu Deus, é muita coisa. Tem que terminar de arrumar as coisas pra viagem, então assim, tô enlouquecida. E hoje, então, sabendo disso, eu levantei mais cedo e continuei a leitura de Promessas Cruéis. Pra cumprir o desafio, eu tinha que ir até a página 364 e eu já li, tá, gente? Tô na página 400. Agora tô na página 414. Acho que eu vou conseguir sim terminar esse livro esse mês, tem mais uns 2 dias no mês ainda. Então essa aqui é provável que seja a minha última leitura do mês. Eu espero que seja ela pra eu ler pelo menos 4 livros aí no mês. Vai ser também a próxima série que eu vou concluir, já tô contando como se eu tivesse lido o livro, tá? Porque eu tô gostando muito, tô envolvidíssima pela história, tô gostando muito do enredo que a autora trouxe aqui, eu amo os personagens, eu gosto de como ela expandiu o mundo aqui, além do que a gente já tinha visto no primeiro livro. Acho que essa história aqui agrega demais, é uma duologia que valeu a pena ler os 2 livros, sabe? Não tive aquela sensação de encheção de linguiça que tem às vezes, e eu gostei muito realmente dessa história. Acho que ela ficou muito bem dividida entre o romance, porque é uma romantasia, né? Entre o romance e a fantasia, e tá nota 10 pra mim, tô amando até agora, tá perfeita essa história. Pra mim ela vale muito o hype. É isso então, pessoal, chegamos ao fim do nosso desafio, quase 100% concluído, só o dia de terça-feira que deu uma pegada e eu não consegui ler nada, mas eu tô completamente satisfeita porque eu tenho certeza que se eu não tivesse feito o desafio, eu não ia ter lido metade do que eu li. Sempre eu falo muito pra vocês que os desafios que eu faço aqui me ajudam muito a ler mais, me ajudam a me empolgar a ler, e dessa vez não foi diferente. Esse é o nosso vídeo de hoje, então, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, e se gostaram, deixa o like e comenta aí pra eu trazer mais vídeos como esse, tá? Muito obrigada por terem assistido, e a gente se vê, então, no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!